Olá! Dentro da disciplina de Enfermagem e Saúde Pública, o tema da aula é epidemiologia. Definindo o que é epidemiologia? É uma ciência que estuda as distribuições e os determinantes dos problemas de saúde, fenômenos e processos associados em populações humanas. Então, houve problemas de doenças em uma região, a epidemiologia ela é essa ciência que vai estudar esse problema acontecido. Temos hoje como fato aí da nossa sociedade a própria patologia, a própria doença que virou uma pandemia mundial. Então, a epidemiologia que vai atuar no controle, nas verificações, nos problemas que essa doença está causando, nos agravos que ela tem levado, quais são as pessoas que mais têm esse problema, quais são as pessoas que estão imunes, os animais também estão envolvidos nisso. Então, tudo isso faz parte da epidemiologia. Ela vai fazer um estudo de tudo isso para dar um diagnóstico próprio. Olha, acomete só esse grupo, acomete aquele grupo tal. Há 3 anos atrás, mais ou menos, nós tivemos um surto de febre amarela no estado de São Paulo, Minas Gerais. Rio de Janeiro também. Não é uma doença comum para a região. Então a epidemiologia entrou estudando e descobriu que o mosquito Aedes aegypti era o responsável por estar transmitindo essa doença. Então faz parte dessa ciência fazer esses tipos de estudo. Qual que é o objetivo deles? Qual que é o objetivo da epidemiologia? É produzir conhecimento e tecnologia capazes de promover a saúde individual através de medidas de alcance coletivo. Então, tratar aquele doente, manter a saúde daquela pessoa para que alcance a comunidade, ou a casa, ou o local onde ele convive. Aí nós temos também, dentro da epidemiologia, a vigilância epidemiológica. O Sistema Único de Saúde incorporou o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, definindo em seu texto a lei que nós se baseamos, a Lei 8080 de 1990. É um conjunto de ações que proporcionam conhecimento, detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças ou agravo. A vigilância epidemiológica é um sistema de alerta. Ela permanentemente em relação à frequência e distribuição de doenças e dos fatores ou condições que propiciam o aumento do risco de transmissão ou gravidade das doenças. Como eu falei da febre amarela, quando começou a ter passou de alguns casos e começou a ver que estava aumentando, a vigilância epidemiológica transmitiu o alerta: olha, estamos em surto de febre amarela. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos vacinar as pessoas. E aí, nós vamos também tomar cuidado com a Aedes aegypti. Na época até se colocou que os macacos eram transmissores, nada disso. Eles eram tão prejudicados quanto os seres humanos. Então, eles também se contaminavam e morriam com mais facilidade do que nós. E aí foi educando as pessoas, que faz parte do processo de saúde pública, que não eram os animais, mas sim o Aedes aegypti, que já era um mosquito que já faz a transmissão de outras doenças, que também estava levando essa doença para a população. A vigilância epidemiológica, ela tem algumas funções bastante importantes. O que seriam essas funções? Ela tem a função de informar o que está acontecendo, ela tem a função de decidir quais ações que serão tomadas, de realizar medidas, tem sim essa função de realizar medidas de prevenção, medidas de isolamento, inclusive, e ações, ou seja, imposição de situações que devemos tomar. Nós sabemos que, de acordo com o protocolo de patologias, que
A tuberculose, você deve usar máscara N95, deve fazer todo o processo para você ter contato com o paciente que não está em uso ainda da medicação. A própria vigilância epidemiológica que nos dá esses padrões de ações, de isolamento, ficar em isolamento até tantos dias de uso da medicação. Então, tudo isso faz parte de ações. E aí também a vigilância epidemiológica tem a função de prevenção, que é através de todas as ações tomadas de prevenir que aconteça mais agravos com a doença. E o controle também, é controlar mesmo, é ficar ali em cima para poder evitar que a doença se espalhe. Dentro da vigilância epidemiológica, o Ministério da Saúde estabeleceu normas que são relativas à notificação compulsória. São fichas que a gente tem por obrigação de preencher essas fichas corretamente. É uma ficha grande, cada doença de notificação compulsória tem a sua ficha, não é uma ficha para todas não, cada doença tem a sua ficha, é uma ficha bem grande de ser preenchida, tem que ser preenchida com todo cuidado, porque cada dado ali tem uma importância para a vigilância epidemiológica muito grande. Então, são fichas que a gente tem obrigação sim de estar preenchendo. Essas fichas vão para notificação, ela deve ser, a notificação que a gente faz deve passar para o município vai passar para o estado e o estado vai passar para a União. Se for um caso de uma doença que pode virar uma pandemia, a nação tem obrigação de passar isso via internacional para a OMS. E verificar a situação epidemiológica em cada estado. Porque está aumentando os casos de tuberculose numa região? Por que está aumentando os casos de febre amarela em tal região que não era comum? Então, tudo isso tem que ser verificado. As fichas de notificação, elas são realizadas pela unidade básica de saúde, pelos hospitais, clínicas, consultórios, inclusive no caso de pets também, tá? Animais também deve ser feita notificação. Nós temos doenças aí que dão animais que podem sim passar para o homem. Nós temos a ficha tem identificação de surtos, epidemias e grupos de risco. A prevenção, que é a ocorrência dos agravos, e o planejamento. No livro de vocês tem aí 34 patologias que são de doenças de notificação compulsória. Nós temos hoje também que a agressão contra mulheres e crianças também faz parte dessas fichas de notificação.